queridos, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a todos que estão aqui, porque essa pauta é muito importante para a gente. Agradecer às pessoas técnicas, aos representantes de cada setor que está aqui. Eu acho que o que importa é a qualidade do que a gente vai apresentar aqui para todos. Porque nós idealizamos o Vem Pra Pauta Você Também, para que toda a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Desenvolvimento Social e Direitos Humanos pudesse participar de toda a interseccionalidade. E, gente, eu tenho síndrome pós-pólio, agora o meu maxilar está travando, porque todos os meus nervos por dentro está enfraquecendo. Interseccionalidade? É isso aí. Transversal, né? A palavra melhor. E aí, para que a gente pudesse conhecer um ao outro, nós pretendemos fazer um encontro desse de 6 em 6 meses. E nesse momento, eu preciso muito dizer que o que vai acontecer aqui hoje só vai acontecer se todos nós pudermos participar, refletir, aprender e participar de tudo, perguntas, qualquer coisa, qualquer pensamento, é para a gente participar juntos, ok? Eu quero, antes de chamar a nossa querida subsecretária Aline Forasteiro, eu quero pedir o Reinaldo para passar um vídeo. I'd like to open a bank account. That you'll ever do. Two can be as bad as one. What's the loneliest number? What's the loneliest No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Vocês conseguiram ver todos os detalhes? Então, essa pauta trata-se daquele vídeo ali também. Então, assim, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos cabe a todos os corpos, a todos os sentidos de todas as pessoas. E é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. Eu quero agradecer a Eliana Macedo por aceitar o nosso convite, a Hebe Albuquerque por aceitar nosso convite para iniciar esse evento que é tão importante para a gente. E aí, Aline, por favor. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Começar te agradecendo por essa iniciativa, Leidinha, e agradecer a presença de cada um de vocês, não todas as superintendências estão aqui representadas, né? Mas a gente sabe da correria, do momento da administração pública que a gente está vivendo. E assim, a gente também não fala só de quantidade, a gente fala de qualidade, a gente fala da gente ter um bate-bola que de repente a gente não teria lá em cada posição que a gente ocupa, a gente é uma correria, a gente está ali do lado do outro o tempo inteiro. A Adriana é uma, eu passo correndo, Neidinha, eu saio correndo, e às vezes a gente não tem esse tempo e o espaço de qualidade devida que a gente precisa para dialogar, principalmente para um assunto tão urgente, tão necessário, tão essencial na nossa vida, né? E nos sensibilizar e nos capacitar sobre essa temática. Eu acho que a gente vai chegar a um ponto que a gente vai estar razoável, mas nunca a gente vai estar completamente preparado para lidar com todas as situações, né? Mas minimamente a gente precisa estar sensibilizado, a gente precisa de um atendimento humanizado para com os nossos colegas enquanto instituição e quanto os nossos assistidos, né? Então agradeço a cada um que aqui
a Subcad, o NAC, todo mundo aqui representado, então isso é importantíssimo. Agradeço imensamente, eu falo que ela é uma professora minha também, que é a Valéria, no último evento eu falei, e a gente valida todo mundo que faz parte dessa construção com a gente, né? Então, Valéria, assim, muito obrigado. Eu, assim, aprendi e aprendo com você todos os dias. Você é uma grande professora, o teu olhar humanizado, essa sensibilidade é importante, faz muita diferença nas nossas vidas. E você também, Neidinha, a gente aprende com você todos os dias, né? Então, ela estava cheia de expectativa, vai encher, não vai encher. Eu falei, olha, a gente vai tocar como precisa ser. Às vezes as coisas iniciam e vão tomando a proporção, né? A gente usa até aquela coisa, se a gente alcançar um servidor e ele sair daqui muito bem sensibilizado, pra gente já valeu toda essa jornada, né? Então, te agradeço imensamente pelo trabalho que você está fazendo, da forma que a gente está conduzindo. E a gente, nós, né, estamos entre os nossos, então a gente fica muito confortável para falar também que é isso, a gente faz isso com condições mínimas, né, e que tomara que a gente possa abranger esse trabalho ele possa ser consolidado, mas cada um dentro da sua área de atuação precisa se reinventar a todo momento, né. E assim, eu queria te fazer um pedido, você que articula com o web, que articula com os outros setores, aproveitando que agora mesmo a gente vai ter um momento que vamos estar todos no mesmo prédio. A Valéria, um tempo atrás, sugeriu a gente realizar uma imersão mesmo, né? E o vídeo fala sobre isso. Então, para que a gente faça essa dinâmica, eu te peço que agora que a gente tem a oportunidade de estar todo mundo no mesmo prédio, que a gente verifique a viabilidade para a gente realizar essa imersão entre os setores. Uma que a gente vai pegar a galera que já está lá, então assim, às vezes é 1 hora, tirar da operação é difícil, né? Mas desde a portaria, entender a dificuldade da acessibilidade, do elevador, como seria com baixa visão, aquela que a gente fez similar lá, né, na Procuradoria, a gente ter a oportunidade de fazer com os diversos setores, eu acho que isso vai ser essencial e vai ser muito efetivo. Então já fica o meu pedido aqui, Neidinha. Então, assim, eu agradeço todo mundo. Então, assim, é uma boa capacitação para todos nós. Obrigada, gente. Então, antes de chamar a nossa querida Hebe, eu queria falar mais a respeito de por que tudo isso começou. Eu cheguei aqui no ano passado e a gente recebe ouvidorias, né, todos nós. Então, pelas outras secretarias, e aí não foram várias vezes porque eu desisti de ir, eu sofri muito capacitismo. E eu e Valéria, a Valéria é uma parceira, né, da secretaria há muitos anos, e uma parceira da Neidinha há muitos anos também. Aprendi muita coisa com Valéria. E Valéria viaja comigo para os municípios, para falar a respeito fazer vivências, experiências de algumas deficiências, e a gente tem tido muito resultado. Muito resultado. Então, assim, a gente já voltou em Porto Real 2 vezes, só para ter uma ideia. Eu vou voltar agora no próximo mês pela 3ª vez. E é lógico que nem sempre a gente tem sucesso. Mas uma coisa que todos os setores devem ter certeza é que quando se faz um evento, deve-se pensar, lógico, em todos os públicos, em todos os corpos. E aí, eu quero chamar a atenção de todo mundo aqui, que nós temos as nossas intérpretes de Libras. Como você se chama? Alice. E nós não temos surdos aqui. Mas nós fizemos questão... Mas a gente está gravando, Então, mas aí eu fiz questão delas virem, porque mesmo sendo interno, para que todos percebam o quanto é importante separar no edital de projeto a questão da acessibilidade. Acessibilidade plena, talvez não tenha, mas a acessibilidade comunicacional é importante, uma janela de Libras em cada apresentação. Então, isso é muito importante. A audiodescrição, que eu não fiz, eu sempre esqueço de fazer,
também é importante, quando estiver gravando, e que, como a Valéria falou agora, é importante que esse áudio se descreva. Que aí, no caso, começa por cima, pela cabeça, pelo corpo, e depois para o ambiente. E agora eu quero chamar a Hebe, gestão de pessoas, para fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos, obrigada por terem vindo, terem tirado um tempinho do dia de vocês. Eu sei que a gente está num momento realmente muito complicado, né? Até porque estamos de mudança da nosso ponto central, que é a Erasmo, então está meio confuso, mas a gente consegue dar continuidade às pautas. Quero agradecer a Neidinha pelo convite, ela é muito bem querida, né? E conte comigo para aquilo que você precisar, você já sabe. E quanto ao que a Aline falou, que é sobre a gente fazer essa imersão, achei a ideia maravilhosa. E como agora a gente vai estar todo mundo no mesmo prédio, vai ficar muito mais fácil e realmente fazer a inclusão vai fazer todo sentido. Então, vou começar minha palestra. A Neidinha me pediu que falasse sobre boas práticas na gestão. Não vou falar sobre acessibilidade, né? Mas acredito que tudo que a gente faz no nosso ambiente de trabalho, ela já é inclusiva. Então, se a gente não tiver esse cuidado com a outra pessoa, porque a gente trata de humano para humano, a gente não trata só com máquina, apesar da gente estar cercado de máquinas, né? Então, eu vou começar aqui, vou voltar aqui um pouquinho. Boas práticas institucionais na gestão de pessoas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre missão, visão e valores, boas práticas, gestão ágil e feedbacks, que é o que a gente mais precisa hoje, aprender a dar feedback. Nós não temos ainda a nossa missão, visão e valores na nossa instituição. Nós estamos ainda preparando, esse é um esboço, e eu trouxe aqui para vocês saberem que nós estamos preocupados com a cultura e que nós estamos levando essa pauta adiante. Então, o que é a missão? Missão é o propósito da instituição. Garantir proteção social, segurança alimentar e nutricional e transferência de renda para a população vulnerável, promovendo cidadania e dignidade aos que precisam. Valores. Valores são as diretrizes, né? O caminho que a gente está pavimentando para chegar aonde nós desejamos chegar. Nós vamos falar dos valores depois que a gente falar da visão. A visão, ela é feita para reconstruir e consolidar o SUAS. Nossa instituição, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, ela basicamente, a nossa base da pirâmide é o SUAS, né, que trata as pessoas, mas no assistencialismo. A Aline me corrija se eu estiver errada. Mais ou menos. Mas assistencialismo, né? Acho que não é a palavra correta, né? Assistencialismo. Mas a gente dá uma certa assistência às situações de vulnerabilidade. Tem assistente social aqui, não. Então, o que é o SUAS? Sistema Único de Assistência Social, assegurando uma rede de proteção social eficiente e participativa, visando reduzir desigualdades, além da otimização dos recursos e a melhoria da prestação de serviços sociais com competências para desenvolver políticas públicas de direitos humanos e assistência social no Estado. No caso aqui, a gente está falando do Estado do Rio de Janeiro, mas a assistência social a gente trata, não nós, mas é a nível Brasil, né? E os valores da nossa instituição, que são as diretrizes: proteção social, foco no atendimento integral, crianças, idosos, vulneráveis e assim por diante, inclusão produtiva, criação de oportunidades e geração de renda,
gestão compartilhada, articulação entre União, Estados e municípios, controle social, fortalecimento da participação popular. Nós estamos ainda montando, como eu disse, é um esboço, mas achei importante trazer para vocês qual é o propósito da nossa instituição, que é levar a missão, visão e valores a todos que precisarem. Agora vamos falar um pouquinho sobre as boas práticas de gestão. Consiste em um conjunto de estratégias voltadas à melhoria contínua, otimização de processos e valorização do capital humano, ou seja, não é capital dinheiro, são pessoas. Então, quem faz a máquina funcionar, quem está atrás, são as pessoas. Se as pessoas não estão felizes, se elas não estão satisfeitas, elas não vão render no trabalho. Então, nós precisamos valorizar as pessoas. Elas englobam o planejamento estratégico, a organização financeira, o engajamento da equipe e o uso de indicadores para garantir o alcance dos objetivos corporativos. Os objetivos corporativos são aqueles processos que nós fazemos, para quem fazemos e aonde esses objetivos vão chegar. Então, quando você faz uma ação, tem um motivo e ela vai chegar a alguém. Então, todos esses objetivos corporativos têm um fundamento que é baseado na missão, visão e valores. A gestão de pessoas e liderança. O que nós, como gestores, todos nós aqui, acredito que todos que estamos aqui são gestores, né? Infelizmente as equipes não estão, e nem os superintendentes, que é quem a gente gostaria de alcançar mais, porque essas pessoas são as multiplicadoras das nossas ações, né? Então, os superintendentes vêm, se capacitam e levam para as suas equipes da melhor forma possível. Então, aos gestores, o que a gente pede? Valorize a retenção de talentos. Alinhe as metas e competências dos colaboradores e cultive uma cultura de feedbacks construtivos. E a gente vai falar um pouquinho sobre feedback no próximo slide. Um ambiente com forte cultura organizacional mantém a equipe engajada. E aí nós temos na gestão ágil e boas práticas institucionais o tipo de trabalho que nós temos, que ela é rotativa, né? A minha ação vai impactar na sua, que vai impactar na próxima e assim por diante. Então, primeiro a gente tem que ter uma comunicação muito assertiva, né? Falar de uma forma que o outro entenda. De que forma é isso? Clara, a forma mais clara possível. E se a outra pessoa não entendeu, pergunte. Eu não entendi. E aí quem está falando vai procurar um outro jeito de falar, uma linguagem diferenciada para que o outro entenda o que você está passando. Então a comunicação é um pilar. Se você não se comunicar bem com o seu colega de trabalho, com o seu chefe, em casa, a tendência é que as coisas se desorganizem, né? E aí isso vai refletir no trabalho em equipe, na motivação do seu funcionário, né? No conhecimento e competências, porque toda mensagem ela bem passada, bem construída e bem organizada, não tem dúvidas. E aí a gente esbarra no treinamento e desenvolvimento das pessoas. Todo gestor precisa passar para o seu colaborador, no caso aqui a gente está falando de servidores, treinamentos necessários para a atividade fim. O que você faz? Você tem conhecimento, você não tem. Geralmente a pessoa, quando ela tem um cargo, é nomeada, né? Tem um cargo nomeado, ela vem sem saber nada, na maioria das vezes, e a gente precisa preparar essa pessoa para o trabalho. Se o gestor não está alinhando isso com o seu colaborador, o que vai acontecer? A pessoa vai desmotivar. E aí ela não vai querer ficar.
Então precisa ter essa empatia de gestão e colaborador. E aí eu não vou ler tudo, tá? Vou dar para não ficar cansativo. Nós temos aqui cinco pilares, tá, da gestão ágil: planejamento, organização, direção, no caso da liderança, controle e motivação. Se vocês observarem, um ponto sempre vai puxar o outro. Por quê? Se você não tem um planejamento adequado, você não vai conseguir colocar em prática aquilo que você pensou, aquilo que a organização precisa, e você não vai chegar ao objetivo que é necessário. Vamos falar agora um pouquinho sobre o feedback, para que ele serve. E aí o feedback é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de equipes. E todos devem praticar a gestão com os colaboradores, e os colaboradores também podem dar feedback para os seus gestores, né? Mas sempre com muito respeito, com muita educação, para que isso não vire uma batalha dentro da equipe. Então, o feedback ele é classificado por positivo, construtivo ou corretivo. Frequência, que tipo de frequência? Aquela formal, quando você agenda com a pessoa, olha, chegou o seu momento da gente ter uma troca, uma conversa sobre o seu trabalho, vamos alinhar algumas coisas. Ou informal, em tempo real, que é naquele momento que você viu algo que você achou que estava errado, vamos corrigir, né? O método de aplicação que a gente indica como gestor é que ele seja em método de 360 graus. Holístico, quando você pega toda a equipe, você vai conversar com toda a equipe, porque precisa ter esse momento de alinhamento. Para que serve? Serve para alinhar expectativas e melhorar a performance. Então a gente vai falar agora um pouquinho do feedback positivo, que reconhece e elogia atitudes, comportamentos ou entregas de destaque. Serve para reforçar o que está sendo feito corretamente e motivar o colaborador. Reconhece ações excelentes, reforça comportamentos desejados e eleva a motivação. A gente percebe quando a equipe está feliz. Agora, quando ela também está triste, a gente percebe. Fica bem estampado na cara, né? Até porque a rotatividade aumenta dentro da equipe. O conceito de feedback, como eu disse no começo, ela é de humano para humano. Tem que ser assim, gente, olho no olho, vamos conversar, vamos fazer essa troca, tem que ter um momento para isso, senão a gente fica muito robotizado. Aí a gente precisa estabelecer rotinas periódicas de avaliação e diálogo para o desenvolvimento contínuo da equipe. É aquilo que eu falei, vamos agendar, ou vamos pegar aquele momento que está mais calmo, mas precisa ser feito, não pode ser deixado para depois. Dessa forma, o clima do ambiente flui melhor e a insatisfação diminui. A gente tem muita insatisfação, né? Salário, às vezes não está de acordo com aquilo que a gente espera, às vezes o plano de saúde que não tem, a passagem que geralmente a gente não tem, mas essas coisas a gente pode compensar de outras formas, basta alinhar, né? Numa conversa a gente consegue alinhar isso. O feedback construtivo, ele aponta um ponto de melhoria, mas oferece caminhos, orientações e soluções para que o profissional possa evoluir, aponta oportunidades reais, foca no trabalho exercido, oferece caminhos claros e direciona o foco adiante, propõe planos estratégicos futuros e evita remoer erros antigos. Por isso é importante o feedback. Aí eu dei um destaque maior para o feedback corretivo ou negativo, porque geralmente as pessoas não querem falar sobre isso. Tem medo de falar porque vai criar um constrangimento, vai criar um ambiente, às vezes, ruim, né? Mas a gente precisa falar um pouquinho sobre o feedback corretivo. Eu vou dar uma pincelada para não me estender muito, que eu sei que eu tenho um tempo. Estou dentro do tempo,
Neidinha? Ela está dando tempo? Então tá bom. Feedback identifica uma falha, um comportamento inadequado ou um resultado abaixo do esperado, com o intuito de estancar erros e impactar ações futuras. Nós precisamos fazer ações para correção. E essas ações são o feedback formal, o informal, ou utilizar o princípio da impessoalidade, onde o feedback deve ser baseado em fatos. Isso é muito importante, gente, na hora de dar um feedback. Fatos, dados e entregas. Nunca em simpatias pessoais. Não utilize aquilo que você sente pelo seu colega de trabalho contra ele. Né? Porque a gente, quando vem trabalhar, a gente não vem para fazer amigos. A gente vem para trabalhar. E o que importa é o trabalho bem feito, bem desenvolvido, organizado, e a entrega ela tem que ser feita. Então, usar dados pessoais da pessoa para atingi-la não é o correto. Então, a gente pede que usem dados e fatos, nunca simpatias pessoais. Utilizar a técnica SCI. Que técnica é essa? Situação, comportamento e impacto, que é um conjunto de atitudes que a pessoa tem no ambiente de trabalho, não é fora do ambiente, para fazer esse feedback de forma transparente. E usar legitimidade. A autoavaliação, na autoavaliação, você dá voz à pessoa que está recebendo feedback. Ela vai falar aquilo que ela pensa com a percepção dela. Então, só o gestor falar e o outro ouvir não é o correto. Você fala, mostra os dados e pergunta para o outro qual é a sua autoavaliação com relação a essa situação que eu estou tentando corrigir, que não está de acordo com a cultura da empresa. E aí deixa o servidor falar, pratique a escuta ativa. Então, aqui tem uns pontos que eu preciso falar também. O feedback ele deve ser focado sempre no processo e nos resultados, nunca na pessoa, sempre em particular e pessoalmente, nunca por mensagem, nunca por WhatsApp, e-mail, telefone, não. O feedback ele é olho no olho, de preferência os dois sentados, porque a figura do gestor em pé e o funcionário sentado já demonstra autoritarismo. E aí a pessoa fica intimidada. Então você chama para conversa, vamos sentar, vamos conversar. Então o ambiente tem que estar calmo, sem barulho de preferência. Não grite, não intimide o seu funcionário, porque quando você usa um tom de voz mais alto, mais áspero, você está intimidando o servidor e essa não é uma prática aceita nem adequada. Né? Como eu já disse, não fique em pé, não grite, e o foco na transparência e no comprometimento e no desenvolvimento técnico. O desenvolvimento técnico é quando você passa para a pessoa os cursos adequados à área de trabalho que ela está efetivamente atuando. E é isso, pessoal. Quero agradecer mais uma vez a Aline, obrigada pela oportunidade. E boa palestra, Neidinha. Sabe que eu te amo muito também. Várias situações ali, uma pessoa com deficiência fácil. E eu espero que tudo que a Hebe colocou aqui, como profissional que ela é, que todos aqui percebam os corpos que se cabem ali, e dentro de cada trabalho nosso, todos os corpos, ou a pessoa cega, ou a pessoa surda, a pessoa obesa, a pessoa com nanismo, todas, que um dia a gente encontra no trabalho qualquer pessoa nessa situação, condição, aliás. Agora eu queria chamar a coordenadora de Um Lar para Mim, Eliana Macedo, uma pessoa que eu admiro muito com todo o trabalho que ela vem desenvolvendo há alguns anos dentro da secretaria.
Eliane, chega a cadeira, vai passar uma perguntinha. Baixa a perna da Edila. Assim. Pegando todo mundo, pode ver todo mundo. Boa tarde a todos. Eu quero iniciar fazendo a minha autodescrição. Meu nome é Eliana Macedo, sou uma mulher de cor parda, de cabelos castanhos até o ombro, sou de média a alta estatura, estou vestindo um conjunto de calça, uma blusa e por cima um blazer. Primeiramente eu gostaria de agradecer à superintendente da pessoa com deficiência, Neide Aparecida, à subsecretária de Direitos Humanos, Aline Forasteiro, por esse convite de estar participando desse importante evento, e trago também os cumprimentos do nosso subsecretário da Criança e Adolescente, o Dr. Arthur Souza, e a nossa superintendente Juliana Lemos. Eu sou graduada em Serviço Social, sou pós-graduada em Gestão de Políticas Públicas e em Direito da Criança e do Adolescente. E há 9 anos eu coordeno o programa estadual Um Lar para Mim. E eu gostaria de compartilhar com vocês o tema da política pública prática, a experiência da Subsecretaria da Criança e do Adolescente na garantia dos direitos da criança e adolescente com deficiência por meio do programa Lar para Mim. A Subsecretaria da Criança e do Adolescente, ela tem como missão fortalecer a proteção e a promoção dos direitos da criança e do adolescente no Estado do Rio de Janeiro, por meio da integração entre diferentes políticas públicas e órgãos governamentais. E falar da inclusão é falar sobre direitos, principalmente quando se trata de direitos da criança e do adolescente. Nesse sentido, o programa Lar para Mim, ele busca viabilizar os direitos de criança e adolescente à convivência familiar. E quando a gente fala de crianças e adolescentes com deficiência, a gente requer de nós, enquanto uma política pública, ações mais efetivas. E o programa Lar para Mim, ele está fundamentado no artigo 227 da Constituição Federal, que prevê a viabilização dos direitos à criança e ao adolescente, à saúde, educação, lazer, convivência familiar, proteção e outros direitos mais, também estabelecidos no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a inclusão, ela é a viabilização desses direitos estabelecidos na lei. E eu vou apresentar para vocês o programa Lar para Mim. O programa Lar para Mim, ele tem o objetivo social de fomentar a adoção tardia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Ele é voltado para crianças que são consideradas crianças que não são atrativas na fila de adoção. Por quê? O perfil dessas famílias, em sua maioria, são bebês, até 4, podemos chegar a 5 anos, meninas de cor branca. E esse perfil, ele não é o perfil que nós temos hoje
nas entidades de acolhimento. Então, nesse sentido, o Programa Lar para Mim busca incentivar o acolhimento de crianças e adolescentes com idade de 5 até 18 anos e também grupo de irmãos nessa mesma faixa etária e crianças e adolescentes com deficiência ou aquelas com doenças graves ou malignas. Aí, nesse último caso, independe da idade. Pode ser bebê até 18 anos. E o Programa Lar para Mim, ele busca incentivar o servidor público estadual. Embora a adoção ela seja aberta a todos aqueles, né, que têm o desejo, né, de acolher uma criança, um Lar para Mim, ele tem como público-alvo o servidor público estadual, ativo e inativo, cargo efetivo. A lei de 2018 que prevê uma alteração para concessão para nós, cargo comissionado, mas ainda está em análise judicial, tá, essa concessão. Isso ainda está em diálogo, tá, mas a gente acredita que, sendo aprovado, todos nós, enquanto cargo comissionados, também, se quisermos e desejarmos, poderemos ingressar no Programa Lar para Mim. O Programa Lar para Mim, ele, além de incentivar, né, o servidor público que deseja se habilitar à adoção, ele também concede um benefício financeiro mensal para poder ajudar o servidor nos cuidados médicos e pessoal dessas crianças. Esse é um benefício concedido mensalmente, de acordo com a faixa etária e dentro daquelas categorias, que pode chegar de 3 a 5 salários mínimos mensais. Pode parecer muito, mas ele não é isento de imposto de renda, ele é um valor congelado que não atualiza. E o Programa Lar para Mim, enquanto uma política pública de viabilização dessas crianças que encontram-se institucionalizadas, ela prevê não só o direito à convivência familiar. Aqui está a legislação do programa. Eu trouxe aqui um panorama do acolhimento institucional no estado do Rio de Janeiro. Quando a gente fala sobre o público-alvo, é importante ressaltar que o nosso público-alvo não é o servidor, e sim as crianças que encontram-se institucionalizadas. Antigamente se falava abrigo, hoje se fala serviço de acolhimento institucional. Então aqui, de acordo com o 36º Censo da População Infanto-Juvenil, que é uma ferramenta do Ministério Público, hoje nós temos no estado do Rio de Janeiro 1.693 crianças e adolescentes acolhidos. Quais as razões que levam essas crianças a estarem acolhidas? São aquelas crianças que são vítimas de violência, negligência, muitas das vezes pela sua própria família biológica. Então, como uma medida protetiva, essas crianças elas são acolhidas, seja acolhimento institucional ou família acolhedora. Então é aí que o Estado entra. O Estado, enquanto um garantidor, né, de ações nesse sentido, tem um Lar para Mim como um programa para incentivar o acolhimento dessas crianças e inseri-las novamente em uma família. A gente chama hoje de família substituta, é aquela que vai substituir a família biológica. Dessas crianças que nós temos hoje, 212 já estão aptas à adoção. O que isso quer dizer? Elas já estão destituídas do poder familiar. Elas já podem não ser apenas acolhidas, mas também adotadas pelo servidor ou pela pessoa que deseja se habilitar à adoção. E dessas crianças, a gente identificou que 123 possuem algum tipo de deficiência. Então, assim, a gente entende que essas crianças com deficiência vão ter mais dificuldade de serem acolhidas. Essa é uma das grandes realidades. E eu digo isso porque a gente não trabalha só com concessões de benefício, só com incentivo. A gente também realiza o atendimento ao servidor que deseja habilitar-se à adoção. E quando a gente apresenta para eles esse perfil,
são poucos aqueles que se dispõem a acolher uma criança com deficiência. E eu trouxe para vocês o quantitativo de crianças e adolescentes com deficiência. A legislação que criou, o programa Lar para Mim no ano de 2000, ela prevê, juntamente com o decreto estadual 27.776, que o Estado realize o recadastramento dessas crianças. Então a gente pegou essa orientação e transformou o recadastramento como uma ferramenta do programa Lar para Mim, para que a gente pudesse não só conhecer essas crianças, mas trazer para perto e conhecer a realidade dessas crianças. Então, anualmente, a coordenação do programa Lar para Mim realiza o recadastramento dessas crianças. No último levantamento realizado no ano de 2000, a gente identificou que já passaram pelo programa desde 2001 800 crianças que foram beneficiadas pelo programa, ou seja, crianças que estiveram institucionalizadas e hoje estão numa família. Então, assim, é nítido o papel do programa Lar para Mim enquanto uma política pública de incentivo à adoção tardia. Atualmente, nós temos aproximadamente, nós estamos fechando ainda esses dados, 500 crianças em nosso cadastro. E dessas 500 crianças, 111 possuem alguma patologia ou deficiência. E eu trouxe para vocês um número onde 92 possuem deficiência. E a gente fez um levantamento aqui, identificamos que a maioria possui transtorno de espectro autista. E o segundo é algum tipo de deficiência intelectual e mental. Então, assim, como o Estado, ele vai viabilizar não apenas o direito à convivência familiar, mas os demais direitos que a criança com deficiência necessita. O recadastramento, como eu disse, ele tem sido um importante instrumento. Por quê? No recadastramento, a gente encaminha ao e-mail do servidor uma lista de documentos, a gente não pede valores, mas documentos comprobatórios de que essa criança está matriculada na escola e frequente, que ela tem acesso à saúde, a gente pede um atestado médico, a gente pede um laudo, comprovantes de medicamentos de uso contínuo, gasto com essa criança. Uma vez que o servidor ele deixa de prestar conta, a gente faz a interrupção do benefício. Então, isso acaba sendo um mecanismo de fiscalização e também de monitoramento sobre o acesso dessas crianças aos seus direitos fundamentais. Passar o próximo slide. E nós fizemos um levantamento das crianças com deficiência. 97 tiveram acesso à educação. Algumas chegaram à faculdade, que o benefício para a criança com deficiência ele é vitalício. Então, algumas conseguiram chegar à faculdade, a maioria encerraram o ensino médio, 98% tiveram acesso à atividade extra, seja atividades, cursos, oficinas, algum tipo de atividade necessária para o seu desenvolvimento. E 100% tiveram acesso à saúde. E eu trouxe aqui para vocês, nessa foto, na época eu estava com o cabelo curtinho, de uma criança que se encontra inserida no programa desde 2020, uma das 111 crianças com deficiência. Lembrando que essa imagem, nós temos a autorização para o uso de imagem. Eu até perguntei à mãe dele, a dona Miriam, se queria que a gente tampasse. Ela, não, eu faço questão de que a história do meu filho seja compartilhada. E ela compartilhou com a gente a seguinte história. Me chamo Miriam Santos Xavier, mãe de Kaique Luiz Santos Xavier. Uma mãe que se sente honrada e privilegiada de ter Kaique como filho. Hoje chamam Kaique de criança com necessidades especiais. Eu costumo rebater essa frase. Meu filho não tem necessidades especiais.
Meu filho é especial. Eu, como mãe atípica, sou muito feliz em tê-lo como filho, porque Kaique é uma pessoa que ilumina o ambiente em que ele chega. Kaique tem um sorriso irradiante que contagia. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para estimular e encorajar as pessoas e desmistificar esse preconceito de que a criança adotiva é sinônimo de trabalho e problema. Mas crianças adotivas ou tardias são sinônimos de felicidade. É trabalhoso, mas é gratificante, que sirva de exemplo para que as pessoas tenham essa iniciativa, que façam valer o direito dessas crianças que não têm voz, e que a gente seja luz na vida de alguém que com certeza Deus trará um refletor para a nossa vida. E é assim que eu me sinto, iluminada pelo refletor que Deus colocou na minha vida. Assim que me apeguei ao Kaique como filho, muito obrigada. Então, assim, a gente traz o relato de uma mãe, de uma das mães do programa, né? Entre várias, são 111. Eu tive a oportunidade de conhecer cada uma. No ano de 2023, após a pandemia, nós conseguimos fazer um recadastramento presencial de cada criança. Aquelas que, como a gente atende crianças de todo o estado do Rio de Janeiro, aquelas que moravam fora, a gente fez videochamada. Então, eu tive essa oportunidade de estar perto dessas crianças, conhecer a história, e através dos documentos a gente segue acompanhando a história de cada um. Tem adultos também, né? Isso. Então, como ela pontuou, a gente está falando hoje de crianças e adolescentes, mas o programa Lar para mim, como a concessão é vitalícia, o programa Lar para mim também possui jovens e adultos com deficiência, porque o benefício ele é vitalício. Só para quem tem deficiência. Isso, com deficiência. Por quê? São categorias. Se há acolhimento de crianças e adolescentes sem deficiência ou patologia, é até 24 anos. A gente também incentiva os estudos. Tá? Enquanto eles estiverem na faculdade, eles têm direito ao benefício. Quando a gente fala de crianças e adolescentes, como o benefício é vitalício, a gente também precisa acompanhar esses jovens e esses adultos. Nós temos aproximadamente uns 10 jovens e adultos. Então, o que a gente faz? A gente tenta sensibilizar os responsáveis para que eles digam para nós que direitos podem ser viabilizados para esse jovem e para esse adulto. Visto que todos os documentos, todo o recadastramento, ele tem um perfil para crianças e adolescentes, mas a gente também entende que os direitos do jovem e adulto, eles também precisam ser viabilizados. Por isso que o recadastramento ele é feito para todos inseridos no programa. Então, assim, essa é uma das boas práticas da Subsecretaria da Criança e Adolescente, quanto à questão da inclusão, quanto ao incentivo à adoção tardia. E eu queria deixar aqui uma frase que fala assim: a verdadeira inclusão, ela acontece quando a deficiência deixa de ser vista como uma limitação para o exercício do direito. Quando eu falo da pessoa com deficiência, para mim é uma pauta muito importante, porque quando eu fui convidada em 2017 para assumir a coordenadoria do programa Lar para mim, e o programa ele ficou um tempo parado, e eu me deparo com uma pessoa com deficiência visual que fazia parte do programa. Então, assim, eu sempre cito, né, esse grande amigo, ele veio a falecer no ano passado, Fernando Melo, porque ele era meu filho, meu parceiro. Eu dizia para ele, falava assim, então, como é que a gente vai conseguir trabalhar junto? Eu falei, eu vou ser seus olhos, você vai ser o meu cérebro. Porque ele tinha um programa na sua mente, todo desenhado, porque quando eu cheguei ele já estava há mais de 10 anos no programa. Então ele estava, até o falecimento dele, há 20 anos no programa. Ele carregava toda uma história. E se o programa hoje ele tem a cara que ele tem, se ele chegou aonde ele chegou, foi também por mérito dessa grande pessoa que é o Fernando Melo,
Muitos o conheceram na secretaria, porque ele era um funcionário público, estava conosco lá há mais de 20 anos na nossa secretaria. Eu acredito que são poucos, né? Ele era bem conhecido. Então, assim, a pessoa com deficiência, ela faz parte tanto do meu trabalho, mas também faz da minha vida. Eu sou mãe de 2 meninas e sou avó, né? Eu tenho um neto de 11 anos que ele possui a deficiência, né? Ele tem um transtorno de espectro autismo, e todos os dias eu falo com ele que eu aprendo com ele o que é inclusão. Eu estava fazendo esse trabalho, ele falou assim: vó, você vai falar de mim amanhã? Aí eu falei: você deixa eu falar de você? Ele: pode falar de mim. Mas é isso, falar da inclusão, né, é falar dos desafios, que é você viabilizar o direito de uma pessoa com deficiência, quebrar os preconceitos. É uma luta diária. Eu acho assim, quem convive, quem tem um familiar com algum tipo de deficiência, sabe quais são os desafios. Então, assim, eu agradeço a todos vocês por me escutarem, tá? E vou deixar aqui o contato do Lar para mim, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram saber maiores informações, a gente passa tudo por e-mail. Obrigada. Falar de pessoa com deficiência é sempre para mim muito tocante. Alguém que sabe o que é capacitismo? Já ouviu falar? Capacitismo é o preconceito que é voltado da sociedade, de algumas pessoas da sociedade, para pessoas com deficiência. E aí, quando Eliana fala, e aí eu vou externar isso aqui, eu acho que poucas pessoas sabem disso. Eu internalizei, tenho capacitismo internalizado. Quando alguém na minha vida, né, falava que eu não ia conseguir adotar uma criança. E eu acabei nunca adotando. Vem, Valéria. Não sou eu? Agora é. Deixei para te agradecer no final, separadamente, porque muita gente acha meu exagero de carinho pela Valéria muito grande. E a Valéria é uma pessoa muito especial nas nossas vidas, né? E aí eu falo nossas, porque quem atravessa na frente da Valéria acaba nunca mais deixando Valéria. Porque a Valéria se doa o tempo todo, além da profissão dela. E aí, vou deixar você falar, porque senão não para. Aqui, eu acredito que vocês já tem ali em cima da mesa, tá? Essa é a capa da minha apresentação. Tem alguém com deficiência visual aqui? Então, mesmo não tendo ninguém aqui com deficiência visual, é de praxe que a gente, em uma palestra, inicialmente fale fora do microfone, para depois falar ao microfone, porque se tiver alguém assistindo que tenha deficiência visual, quando a gente fala fora do microfone, essa pessoa que não nos vê sabe aonde nós estamos, sabe nos localizar no espaço. E assim, a gente evita que se essa pessoa quiser falar conosco, que ela fale virada para o outro lado, tá? Bom, esse é o título da minha fala hoje, compreender para incluir. Vamos conhecer a diversidade corpórea? Eu sou Valéria de Oliveira, eu sou coordenadora do programa Rompendo Barreiras, que pertence ao Centro de Educação e Humanidades da UERJ. Sou doutoranda em História Social, também pela UERJ, o programa de pós-graduação em História Social, FFP-UERJ.
Essa aqui é a logo, ele ilumina? Não? Essa logo aqui no centro da minha apresentação é a logo do programa de pós-graduação. Atualmente eu estou licenciada para estudos, para escrever minha tese, e na UERJ a gente assina um termo quando sai de licença, que quando a gente dá uma palestra e fala em público, a gente tem que identificar a nossa instituição. Então todas as nossas falas precisam ver com a chancela. Então a chancela da universidade, do meu programa de pós-graduação, do setor onde eu atuo profissionalmente. Tá? Sou mestre em educação também pela UERJ. Sou docente da UERJ no Colégio de Aplicação, trabalho com atendimento educacional especializado e sou conselheira do CEP de RJ, que é o nosso Conselho Estadual de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, e sou também conselheira no CONDEF Rio, que é o nosso Conselho Municipal. No CONDEF Rio, eu ocupo a cadeira da área técnica, né? Uma instituição, um órgão técnico, que é o Rompendo Barreiras. Então, no Conselho Estadual eu represento a UERJ e no CONDEF eu represento o Rompendo Barreiras, que também pertence à UERJ. Aqui na parte inferior eu coloquei a logo do Rompendo Barreiras. No centro eu tenho o Centro de Educação e Humanidades, que é onde o Rompendo Barreiras está vinculado, logo depois vem a logo da nossa universidade. Tá? E a logo do social do governo do estado, que estava na apresentação e na capa aqui da minha apresentação. Bom, sou Valéria de Oliveira, mulher negra, cabelos crespos, acima do ombro, olhos castanhos, estatura mediana, sou idosa, tenho 63 anos, sou mãe e avó. Inclusive, sou mãe da Maiara, que é hoje uma jovem que pertence ao programa Um Lar para Mim. Tá? Adotei a Maiara A Maiara, na época, tinha 6 anos e meio. Ela era institucionalizada e eu a adotei, porque Maiara era surda, né? E aí Maiara teve uma leucemia. No tratamento da leucemia caiu a cabeça do fêmur, ela ficou com uma deficiência física e por conta de precisar irradiar o crânio, ela ficou com deficiência intelectual. Hoje é uma jovem com deficiência múltipla, muito feliz. Ele ainda conheceu no ano passado, né? Já disse que sou doutoranda em História Social, mestre em Educação, coordenadora do programa Rompendo Barreiras, pesquisadora em Políticas Públicas de Inclusão Acadêmica e professora do CAP-UERJ, que é onde a gente pratica a inclusão na educação básica. Também atuo no campo da educação com acessibilidade para inclusão e permanência de pessoas com deficiência e neurodivergentes em todos os níveis de ensino, inclusive a pós-graduação, até o doutorado. E hoje estou aqui para dialogarmos sobre acessibilidade, inclusão e permanência em todos os espaços sociais. Tá? Hoje eu estou usando óculos, né? Estou trajando um vestido com uma estampa colorida, né? Assimétrica, não tem uma forma específica, em que eu tenho azul marinho, branco, rosa e laranja. Estou com uma sandália preta. Então, eu pergunto para vocês, o que é deficiência? E trago o conceito de deficiência da Organização Mundial de Saúde, que é uma limitação ou restrição da capacidade de uma pessoa realizar alguma atividade física, motora, sensorial ou intelectual. Tá? Algumas pessoas acreditam que a deficiência ela é classificada em deficiência física. Tudo é deficiência física, e não é. E outra pergunta, deficiência é doença? Não é.
Não é doença e não pega. Porque tem gente que tem medo. Tem medo de passar perto, tem medo de olhar. Se só alguém baba, solta uma baba, se pingar, acho que vai ficar igual. Então, não é doença. A pessoa pode ter uma deficiência e ter doença, como qualquer pessoa também fica doente. Né? A pessoa não precisa ter uma deficiência para ter uma doença. Agora, a deficiência, ela é sequela. Ou algo congênito, que a pessoa já nasceu com essa formação corpórea, ou recorrente de uma doença, que deixou uma sequela, um acidente, mas a deficiência em si não é doença. E onde que a gente busca essas informações? Na Organização Mundial de Saúde, que eu já coloquei aqui, na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que hoje está afiançada à nossa Constituição, então ela é anexo da nossa Constituição, então tem valor constitucional. Na Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que é a 13.146 de 2015, e em outras tantas legislações federais. Temos estaduais e municipais também, mas nenhuma legislação estadual ou municipal, ela pode estar diferente do que diz a federal. Ela pode melhorar ou ampliar direitos, mas ela não pode reduzir nenhum direito, ela não pode retirar nada do que está escrito numa federal. Ampliar pode, retirar não. E como que a gente classifica as deficiências? A gente tem as deficiências físicas. Aí eu trago aqui alguns exemplos. A ostomia, que são pessoas que precisam desviar a saída de fezes e colocar uma bolsinha, geralmente na barriga. Muita gente não sabe, mas quem é ostomizado é uma pessoa com deficiência. E aonde que a gente... Como é que você sabe, Valéria? Quem é e quem não é? Tem que estar na lei. A lei está lá, tem uma relação, lá na LBI tem alguns decretos que também tem, que diz, ó, essa pessoa é uma pessoa com deficiência. Então, ostomizado amputado, quem tem hemiplegia, que é um dos lados paralisados, quem tem tetraplegia, que é paralisado do pescoço para baixo, quem tem paraplegia, que é da cintura para baixo. Então, são várias as classificações, várias as condições do corpo de algumas pessoas que vão dizer que ela é ou não uma pessoa com deficiência física. A deficiência intelectual, embora... isso aí que eu tinha que trocar e não troquei. Que a gente não diz mais síndrome de Down, e sim T21, tá? Eu falei assim, gente, tinha alguma coisa que eu tinha que mudar. E eu esqueci, depois me lembro. Não é a síndrome que diz que a pessoa tenha deficiência intelectual, mas essas e outras síndromes levam à deficiência intelectual, tá? É bom a gente frisar isso, que a gente tem, por exemplo, pessoas que terminam o curso de... Nós temos médicos com síndrome de Down, tá? Então, quem tem o T21, ele tem outras comorbidades. Tem doenças decorrentes do T21. Além da deficiência intelectual, pode ter algum problema cardíaco, alguns têm problemas físicos, de estatura. Eu esqueci o nome agora, quando a pessoa tem... Ele não consegue segurar o maxilar, ele fica com a língua projetada, isso tem um nome, esqueci agora. Então ele tem que fazer fisioterapia. Isso tudo está incluído em quem tem essa síndrome. E as deficiências sensoriais são aquelas deficiências que afetam
a visão e a audição, que é a pessoa com deficiência visual, que pode ser uma pessoa cega ou com baixa visão, a deficiência auditiva, que vai de uma surdez moderada a uma surdez profunda, e a pessoa surdo-cega. A pessoa surdo-cega, a gente já tem isso registrado legalmente, ela é considerada uma deficiência sensorial à parte, não é uma deficiência múltipla. Que quem tem deficiência múltipla são aquelas pessoas que têm 2 ou mais deficiências combinadas. A minha filha ela tem deficiência múltipla. Ela tem uma sensorial, porque ela é surda profunda, neurosensorial, bilateral. Ela é deficiente intelectual e ela tem a deficiência física porque ela tem encurtamento da perna. Então ela é múltipla. Agora, quem tem surdo-cegueira, e o surdo-cego não precisa ser aquele que não enxergue nada e não ouça nada. A combinação de uma deficiência visual com uma auditiva caracteriza a surdo-cegueira. Ele pode ter baixa visão e ser surdo profundo. Ele pode ser cego e ter baixa audição. Ele pode ter baixa visão e ter audição severa, uma perda severa em uma das orelhas. A gente não diz mais ouvido, diz orelha. É orelha externa, interna, média e interna. E, como eu falei para vocês das legislações, elas são atualizadas. Quando saiu a LBI 2015, quem tinha cegueira unilateral, monocular, surdez unilateral e cegueira monocular, não era considerado pessoa com deficiência. Hoje é. Hoje tem uma lei específica para cada uma dessas pessoas. Hoje a pessoa com fibromialgia, ela está incluída nos direitos da LBI. Esse é o sinal de fibromialgia? É porque eu tenho, aí eu rapidinho aprendi. Eu também tenho. Bem-vindo ao clube. Terrível, né? Esse tempo é uma maravilha. E aí eu chamo a atenção para as pessoas neurodivergentes. Tá? Eu chamo a atenção com relação às questões legais. Uma pessoa que tem transtorno do espectro autista, ele é uma pessoa neurodivergente. Mas também é uma pessoa neurodivergente quem tem TDA, que é o transtorno do déficit de atenção. Quem tem TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Quem tem dislexia, quem tem dislalia, quem tem disgrafia, quem tem descalculia, é complicado é muito sinal, né? Essas dis todas são pessoas neurodivergentes, porque essas questões estão ligadas ao nosso processamento neural. Mas essas pessoas, elas não têm legalmente os mesmos direitos que uma pessoa com deficiência. Ao passo que uma pessoa com TEA tem todos os direitos que uma pessoa com deficiência tem. Uma pessoa com TEA tem todos os direitos que uma pessoa com cegueira, uma pessoa surda, uma pessoa com deficiência física, quem tem TEA. Os outros neurodivergentes não. Então os outros neurodivergentes não têm direito algum? Não, tem. Tem direito de atenção educacional e na área de saúde. Tá? Aquela atenção contínua e ele necessita dessa atenção, dessa prioridade na atenção na área da saúde e educação. Mas não tem, por exemplo, direito ao LOAS, não tem direito ao vale social, não tem direito à reserva de vaga no trabalho, não tem reserva de vaga para ingresso na nossa instituição, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que tem reserva de vaga tanto na educação básica, quanto nas graduações, quanto nas pós-graduações.
diminuição de horas de trabalho não tem. Então, para a gente analisar as questões de direito, é necessário que conheçamos as legislações. Então, a legislação que vai nos dizer até onde vai o direito de cada um. Com relação à acessibilidade e barreiras, eu tenho a dizer que a necessidade de acessibilidade é estabelecida a partir das demandas impostas por diferentes barreiras. E eu vou identificar a barreira a partir da minha condição. Então, cada condição individual e coletiva, dependendo do coletivo, vai identificar um tipo de barreira. Vamos ver que barreiras são essas. Vamos lá. O que são essas barreiras? Barreiras são os obstáculos que impedem o indivíduo ou dificultam o seu acesso a participar, a participação, a inclusão e a permanência dessas pessoas em diferentes espaços e contextos sociais. Então, que barreiras são essas? Barreiras físicas e arquitetônicas. Exemplo, o banheiro, tem pessoas que não conseguem utilizar o banheiro, que é impossível de usar o banheiro, né? Eu, agora há pouco, estive no banheiro, eu vi o símbolo de acessibilidade, aí perguntei para as pessoas que estavam comigo, por que esse sanitário tem um símbolo de acessibilidade? Porque eu não percebi que tinha um vaso sanitário pequeno, baixo. Eles, é porque isso aqui é para uso de pessoas com nanismo. Por isso que ele tem um símbolo de acessibilidade. Então, o vaso sanitário é menor. Porque uma pessoa com nanismo, como que ela vai acessar, vai fazer as suas necessidades num vaso sanitário alto? Ela vai ter que colocar a mão, vai ter que ajoelhar, é um local que você não utiliza dessa forma, né? Escada, eu tenho alguns registros imagéticos, então tem uma foto que está escrito assim, banheiro acessível, aí tem um desenho de uma escada e uma seta para baixo. Para você chegar no banheiro, você diz que é acessível, você tem que descer uma escada. E como é que ele desce essa escada? No leme tem. Entendeu? Isso são barreiras físicas, arquitetônicas. A gente tem as barreiras computacionais. Agora a gente está tendo aqui a interpretação em libras de todas as nossas falas. Então, essa filmagem está sendo feita, qualquer pessoa surda vai poder acompanhar o que está sendo dito aqui. Porque é um vídeo que está saindo com acessibilidade para uma pessoa que não escuta, né? Isso é uma acessibilidade comunicacional. Você disponibilizar um material em braille para quem não vê é uma acessibilidade comunicacional. Você ter fazer descrição e audiodescrição é uma acessibilidade comunicacional. As barreiras tecnológicas. Se a gente tem um ambiente online e você vai carregar esse ambiente de imagens, quem programa precisa liberar a chave que é para você criar caixas de diálogos para a descrição dessas imagens. Essas caixas de diálogo com a descrição de imagem, ela não fica visível. Mas se uma pessoa que não vê, que utiliza um leitor de tela, quando passa por essa imagem, no fone dele, ou se ele tiver com o microfone dele aberto, a caixa de som dele aberta, vai aparecer a descrição daquela imagem. Porque quando você postou, você fez a descrição. Porque quem programou deixou aberto para você fazer isso. Porque se não deixam liberado, você não tem como fazer. Tá? As barreiras atitudinais são as piores. Que são aquelas barreiras daqueles tipos de pessoa que falam assim, por que você não está em casa?
O que essa pessoa está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Ou então, estou eu e Neidinha, a pessoa chega e fala comigo, não fala com ela. Aí pergunta para mim assim, o que ela vai beber? Isso já aconteceu com a gente no restaurante, né? O que ela bebe? Eu pergunto para ela. O que eu bebo eu já te pedi, agora o que ela vai beber você pergunta para ela. Não sou eu que vou responder por ela. Isso é uma barreira atitudinal. Tem uma semana que a gente esteve no restaurante. Ela estava com a conta para pagar a conta, éramos 3. Aí a pessoa que estava cobrando falava comigo e falava com a outra pessoa que estava conosco. E ela lá tentando falar, a pessoa nem aí para ela. Dentro do restaurante, no caixa. Para a gente sair do restaurante, não vieram abrir o espaço para ela passar. Eu que tive que abrir. Isso é uma barreira atitudinal. Tinha um espaço acessível, tinha um balcão acessível, só que a pessoa não sabia fazer uso daquilo. E as barreiras sociais e econômicas, essas são diversas, inclusive não é só para pessoas com deficiência, né? Então, a identificação e eliminação dessas barreiras são fundamentais para se promover a inclusão e garantir os direitos de pessoas com deficiência. Então, a gente primeiro identifica e depois a gente planeja como romper com essas barreiras. Bom, agora eu vou entrar numa parte aqui mais prática e vai ser rapidinho. Vou falar um pouco das deficiências sensoriais e vocês vão entender melhor algumas coisas que eu falei. Então, as deficiências sensoriais e as formas de se perceber o mundo. Vamos lá. Primeiro eu gostaria de destacar para vocês como que funcionam nossos olhos. Todos os nossos olhos, cada pessoa tem 2, nascemos com 2 olhos, e nossos olhos têm 4 quadrantes. Então, ele tem um quadrante superior externo, um inferior externo, um superior interno e um inferior interno. Então, nosso olho é dividido em 4. Do jeito que está essa imagem aqui, né, que a gente tem aqui as nossas retas X e Y, e é assim que funcionam nossos olhos. Por que a gente tem esse esquema dos quadrantes? Funciona da mesma forma quando nós, não só mulheres, tá? E aqui vale para os homens também, que embora muitos homens não saibam, homem também tem câncer de mama. Homem também deveria fazer a mamografia. São poucos os que fazem. Quando a gente faz uma mamografia, o resultado, ele vem para a gente em quadrantes. Do mesmo jeito que vem os olhos. Se vocês prestarem atenção na imagem que está à direita, a gente tem um esquema no corte a forma de visão. Então, ali ao centro, a gente tem a visão central. E acima e abaixo, ao lado não dá para ver, porque a gente está vendo uma imagem plana, é a nossa visão periférica, que dá toda a volta. Então, eu estou aqui, eu estou olhando para Macedo, que está de verde, mas eu estou vendo a Neidinha e estou vendo esse senhor que está aqui à minha direita. Isso é a visão periférica. E aí, dependendo da patologia, a pessoa pode perder ou a visão periférica, então significa que a visão vai fechando, até você perder a central também e ficar cego de vez, mas existem algumas patologias que aí você perde a visão central, aí você vai perdendo diferente, e vai aumentando aquela mancha, até você perder tudo. Então são 2 formas características de se perder a visão. Existem outras? Sim. Existem as que você vai adquirindo manchas na mácula. A gente vai ver isso com imagens. Aqui do lado esquerdo a gente tem 2 imagens, uma com uma visão normal e a outra com uma visão de quem tem glaucoma. Aí essa pessoa que tem glaucoma,
a visão você vai perdendo da periférica para a central. E vai afunilando, 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 até você perder totalmente a visão central. E outra, aonde ficar negro, aonde você perdeu a visão, não regenera, não volta. Perdeu, está perdido. E como que você trata o glaucoma? Pingando aquelas gotinhas chatas no olho. Tratando com colírio, que é para você manter normal a pressão ocular, que é a pressão ocular que faz fechar o seu campo visual. Na imagem do lado direito, a gente tem 4 imagens. A superior do lado esquerdo é uma visão normal. Aí a superior do lado direito é uma pequena perda da visão periférica. Na inferior do lado esquerdo, perdeu mais um pouco. E se você observar a 4ª imagem, que é a inferior direita, já está bem pequenininho o campo de visão. Então, se a pessoa, em qualquer um dos estágios que a pessoa estiver, se ela mantiver o uso do colírio, eu não vou dizer que ela não vai ficar cega, mas ela tem grandes chances de conseguir retardar durante anos. Tem crianças que têm glaucoma e chega à vida adulta sem ter perda periférica, mas não pode deixar de usar o colírio. Aqui a gente já tem uma outra forma de perda de visão. Do lado esquerdo, a visão normal, e do lado direito, uma visão com degeneração da mácula. E aí essa degeneração iniciando na visão tubular, que é o centro, a visão central. E aí a gente tem um esquema que mostra como é essa perda de visão central. Acima a gente tem alguém com a visão normal e abaixo a gente tem como que vai o rosto de uma pessoa quem tem essa perda da visão central. Ela vê o cabelo, vê a orelha, vê o queixo, mas não consegue identificar o rosto da pessoa. Para ela poder ver um pouco do rosto dessa pessoa, ela tem que começar a virar de lado para ver se consegue aproveitar alguma coisa da visão periférica. E aqui a gente tem uma gradação de perda visual que vai desde a visão normal na parte superior esquerda, e aí a gente tem a porcentagem de perda visual e mostra como que é essa visão, até você chegar em 7%, que já é considerado cegueira. Aqui é o mesmo ensaio, só que em outra ordem. Você vê aqui 5% totalmente negro, é uma pessoa que não enxerga nada, tá? E lá na outra extremidade é que tem visão normal. Ali, ó, da normal, você tendo 50% de perda, é a forma como você enxerga. Então a pessoa tem uma deficiência visual, mas ainda consegue andar sem bengala. Mas muitas das vezes, quem tem essa perda de 50% ou 35%, ela precisa de usar a bengala à noite. À noite, na escuridão, ela não consegue ter uma visão com essa qualidade, como tem durante o dia. E aqui a gente tem um teste, que é o que costumam fazer com a gente, no oftalmologista. Então aqui está mostrando a gradação, né? Como que é a visão de pessoas que estão que não conseguem perceber essa placa com esse teste. Eu costumo contar a história de um amigo que aos 18 anos ele pegou o óculos de uma colega da escola. Quando ele colocou o óculos no rosto, ele saiu correndo a escola inteira. A escola tinha jardim, a escola tinha muitas plantas, tinha os murais. Ele saiu olhando tudo. E ele, meu Deus, como é que o mundo era lindo, eu não sabia que era assim.
Ele tinha uma miopia de alto grau e ele achava que todo mundo enxergava como ele. Ele não sabia que era míope. Nunca tinha feito na vida teste, né? Nunca na vida tinha ido a um oftalmologista e não sabia da deficiência visual dele. Aqui é a visão com e sem correção, tá? Ali na direita você vê, a pessoa vê tudo turvo, aí quando coloca o grau, consegue perceber o espaço, tá? Aqui mesma coisa. E nesse quadro aqui, nesse exemplo aqui, a gente já entra em outra deficiência sensorial, que é a perda auditiva. Aqui a gente tem a classificação, grau de perda auditiva, que vai de normal a profunda. E na direita, a gente tem alguns instrumentos, alguns equipamentos que mostram, com o grau de perda auditiva que a pessoa tem, o que ela é capaz de escutar. Quem tem a visão normal, ela consegue escutar as folhas, quando dá aquele ventinho, aquela brisa, consegue escutar aqueles passarinhos que cantam muito baixinho, que é coisa rara alguém ter audição normal em ambientes muito ruidosos, nas cidades, tá? Isso é muito comum quem está no campo. Quem tem uma perda leve, ele ainda consegue escutar telefone, despertador, liquidificador. A perda moderada, aí ele já vai perdendo a capacidade de escutar alguns sons. Aí eu passo aqui para um outro esquema que a gente tem aqui à esquerda, que é uma forma como são registrados as audiometrias, que é aquele teste que você faz no fonoaudiólogo para ver se você tem alguma perda auditiva. E aí a gente tem aqui registrado, embora a gente tenha muitos elementos aqui sonoros, eu gosto de chamar a atenção aqui para onde estão localizados os fonemas. Reparem que quem tem perda auditiva até 20 decibéis consegue escutar normal a fala da pessoa, principalmente as falas graves como a minha. Agora, quem tem perda de 50%, que aí você chega aqui, ó, que está ali, ó, entre o moderado, ali na perda moderada, entre o moderado e o severo, ele consegue escutar somente as vogais E, A, D e V. Os outros fonemas, ele não consegue perceber. Ele não consegue entender. Então, ele vai conseguir escutar, muitas das vezes, o som da voz da pessoa, mas não consegue identificar o que está sendo dito. É aquele aluno, por exemplo, que a professora, se eu falo uma coisa, ele entende outra. Eu dito uma palavra, ele escreve outra. Precisa fazer uma audiometria dessa criança. Porque se ela sempre tem os mesmos erros, pode ser que ela tenha, pode ser outra coisa também. Pode ser que ela tenha uma perda auditiva. Tá? Se ela só troca fonemas, ela tem uma daquelas dis que eu falei antes. Tem a disgrafia, se ela troca na fala, dislalia. Se ela, na hora de leitura, ela tem alguma dificuldade, pode ser dislexia. Então, isso tudo são ocorrências que cabe à família, principalmente, e à escola observar. A família só observa que tem algo diferente. Porque ninguém na família é obrigado a saber tudo isso que eu estou falando. Mas percebe que tem alguma coisa diferente. Juntando com a observação escolar, aí a gente consegue dar uma atenção adequada para essa pessoa. E ali do lado a gente tem alguns sons representados. Aquilo ali é só para chamar a nossa atenção, para dizer que dentro dos nossos ouvidos, então um de um lado, outro do outro, aliás, orelha, nós temos 3 ossos, os menores ossos do nosso corpo, que chamam martelo,
estribo e bigode. E esses 3 ossículos, quando a gente capta o som, eles entram em atrito. Eles atritam, jogam essa vibração para dentro da cóclea, e a cóclea manda para o cérebro para identificar o som. E se a gente é exposto a muito barulho, ou sai atrás de um trio elétrico, por exemplo, a gente pode correr o risco de sair atrás do trio elétrico e voltar para casa surdo. E ensurdeceu dessa forma, já era, não tem jeito. Os ossículos rachou, quebrou, perdeu uma pontinha, já era. Não tem transplante de ossículo. Então a pessoa pode sair de casa escutando e pode voltar surdo. Tá? Aí aqui agora a gente entra na questão do TEA, algo que eu gosto de chamar muita atenção, o TEA e as formas de se perceber o mundo. A pessoa autista, ela pode ter, e sempre assim, pode, é importante, porque não existe uma receita de bolo, as pessoas são diferentes, eu não posso dizer que A, B ou C, que um é igual, não existe isso. Então a gente vai conviver com a pessoa e identificar quais as suas características. Mas a pessoa autista, ela pode apresentar muitas restrições. Ela pode ter uma coisa e não ter outra, gostar de uma e não gostar de outra, se incomodar com uma e não incomodar com outra. Por exemplo, muita informação visual, alguns aceitam, outros não. Tem gente assim, a autista não gosta de abraço. Isso não é uma máxima. Tem autista que gosta de abraço. Tá? Então a questão do cheiro, às vezes gosta de um cheiro e não gosta de outro. Tem texturas que não consegue entrar em contato. Então, às vezes, tem restrições alimentares por conta do paladar, por conta do cheiro, por conta da textura da alimentação. Então, isso vai variar de caso para caso. Tá? Então, essa imagem é para ilustrar isso. E aí eu trago aquela imagem ali do lado direito, e o nome dessa figura aí é homúnculo, que representa, aqui eu tenho uma representação sensorial e a outra motora. O homúnculo é uma representação de um corpo humano, mas identificando terminações nervosas. E ali vocês percebam duas áreas do corpo que estão exageradas, que são as mãos e essa área aqui inferior do nosso rosto, onde está localizado o nariz, a boca e a língua. Por que eu chamo a atenção para essa figura? A partir dessa figura, a gente consegue compreender muitas coisas referente às pessoas, tanto deficiências sensoriais, quanto as pessoas com autismo. Tá? Vamos lá. Não é por um acaso que a língua de sinais é utilizada há anos e a gente consegue ter essa comunicação ao utilizar as mãos. Por quê? As mãos têm muitas terminações nervosas e a gente, a partir das configurações de mão, a gente estrutura a língua de sinais. Não é por acaso também que uma pessoa com cegueira consegue ler muito bem em braille. Uma pessoa que lê em braille, ela coloca o braille aqui no peito, professores que leem em braille, colocam um livro em braille no peito, sai passando o dedo e vai ditando para os alunos como nós que enxergamos com os
olhos, por conta das terminações nervosas que tem nas mãos. Uma pessoa que lê em braille e que é cega, ela, por exemplo, ela não deve jamais tocar nas coisas com a palma da mão, porque ela precisa da palma das mãos para trabalhar, para ler, para escrever. Então, quando ela anda nos espaços, ela anda com as costas das mãos. Não anda assim, cego não anda assim não. Ele anda assim, as costas das mãos. Quando vocês conhecerem alguém, observem isso. Ele não passa a mão assim nas coisas, é assim, porque a gente tem que preservar o tato, tá? Para a leitura em braille. Não é por um acaso também que a gente consegue articular a fala de tal forma que uma pessoa surda, que não faz uso de Libras, consegue fazer a leitura labial. É por isso também que o bebê, quando nasce, ele já procura o seio da mãe para sugar. Está tudo ligado às nossas questões corpóreas ligadas a essas terminações nervosas. Tá? Então, nós, humanos, nos comunicamos, falando aqui, conversando com vocês, e essa forma que a gente tem de usar nossa boca para comunicação, para alimentação, isso não é por um acaso. Faz parte da nossa Constituição. E isso é o que representa o Ogum. Finalizando, eu trago para vocês uma citação de Paulo Freire, dizendo que a educação, ela não transforma o mundo. A educação transforma as pessoas. Nós, humanos, é que transformamos o mundo. Ou não. Nós também destruímos. Então, se a gente consegue educar o maior número de pessoas, formar o maior número de pessoas, a gente consegue fazer com que essas pessoas que passam por essas formações sejam elementos multiplicadores do que a gente transmite em encontros como estes. Eu não acredito, vou reformular, acreditar eu acredito, mas não há necessidade que tudo que eu falei aqui, vocês consigam passar para frente igual a mim. Eu já faço isso há mais de 30 anos. Mas eu tenho certeza que muito do que eu passei para vocês ficou. E mesmo aqueles que têm algum conhecimento, sempre tem algo que agrega ao nosso saber. Cada um chega com o seu saber e a informação recebida, ela agrega valores e eu me torno capaz de passar à frente tais informações. E é esse o nosso objetivo quando a gente se reúne. Eu agradeço o convite, Neidinha, agradeço a presença de vocês. Aqui vocês têm como se comunicar comigo, meus e-mails, telefone, e-mail do programa Rompendo Barreiras. Quem tiver interesse em nos visitar, nos mandar um e-mail, a gente está de portas abertas para recebê-los. Obrigada. Bom, chegamos ao final. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu espero que possa contribuir para todo o trabalho de cada um que esteja aqui. A superintendência está à disposição de todos para que possa continuar fazendo essa conexão dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Agradeço a Aline. Vamos fazer o que a Aline pediu, fazer a imersão. Né, professora Valéria?
Agradeço a superintendente da pessoa idosa, que nos cedeu a Claudinha para nos ajudar. Agradeço muito a Mariana e o Alex, que hoje é a equipe da superintendência, que está contribuindo muito. Nós somos 3, mas nós trabalhamos com muito amor, com muito afinco, com muita responsabilidade. E dizer que se não fosse vocês, a gente não estava aqui agora. Agradeço às intérpretes de Libras pela presença e espero poder viajar com vocês. Como eu falei agora há pouco, que houve uma cidade que pediu intérprete e que possamos contribuir para uma sociedade melhor, uma sociedade mais inclusiva, sem romantismo, porque a deficiência é apenas uma característica do corpo humano. E vamos ao café. Obrigada.